Ah, não vi que você entrou, Oswaldo. Então, tudo bem. Eu estou saindo aqui. Boa sessão para vocês, ok? Obrigado. Obrigado. Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025. Nós vamos dar início à sessão da 8ª Câmara do Tribunal de Depósitos e Taxas de São Paulo. Estão presentes Dr. João Silag, doutora Luzia, em substituição ao Dr. Flávio, Dr. Márcio, em substituição à doutora Isabel, o representante Dr. Pedro, eu, Maria Helena e alguns outros advogados. Então, na nossa pauta, a pauta primeiro é Delta Max, Smith, Portage e Eduardo. Vamos iniciar então por Smiths do Brasil Limitada, que nós temos o patrono presente. O número do auto de infração é 4139835. E nós temos presente para sustentação o doutor Rodrigo Minhoto. O processo é da relatoria do doutor João Slag. Doutor, poderia fazer um resuminho do caso? Ou esse caso está voltando? Não, né? Não, é um pedido de retificação de julgado. Ah, tá. Então, por favor, aí depois o doutor Rodrigo pode fazer a sustentação oral. Inicialmente, bom dia a todos. Então, trata-se de um pedido de retificação de julgado, interposto com a finalidade de retificar a decisão proferida pela 8ª Câmara Julgadora, relativamente ao voto da minha relatoria, em que eu conheci do recurso ordinário negando-lhe provimento e conheci também do recurso de ofício concedendo provimento, mantendo as exigências dos itens 1 e 7 e reformando a decisão de primeira instância para restabelecer as exigências do item 3. E assim foi interposto também pela autuada o recurso especial de florestais, que porém ficou sobrestado até o processo sobrestado até o julgamento desse pedido de retificação de julgado. Então, acho que é o suficiente para o relatório. Obrigado. Obrigado, doutor João. Por favor, doutor Rodrigo, o senhor tem 15 minutos. Tá ótimo. Primeiramente, muito bom dia. Um feliz ano novo a todos. Vou tentar ser bem sucinto, né? Não vou gastar, acredito que mais do que 2 minutos, porque eu quero, né, só trazer, por ser um pedido de retificação de julgado bem pontual. Eu acho que o objetivo é mais aperfeiçoar, né, a discussão em si que é travada nesse auto de infração. O auto de infração ele começa com 14 itens, né, que foram lavrados, ele contemplava, né, 14 itens. A empresa, hoje, né, ela discute apenas 2 deles. Num primeiro momento, ela discutia 3, ela decidiu pagar um outro, e esse pedido de retificação, em particular, ele discute apenas o item 1, que é o item, né, que a gente considera que tem uma discussão um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Já no recurso especial, a gente também contempla o outro item, né? Foi um recurso especial que abarca a questão por entender que teve uma premissa, né, equivocada. Em relação ao pedido de retificação de julgado, né, como eu disse, o objeto dele é bem pontual, tanto é que é um recurso bem sucinto. Acontece que a decisão, né, proferida aqui pela 5ª Câmara sob a relatoria do Dr. João Silag, negado, né, o reconhecimento da redução da base de cálculo nos termos do convênio ICMS para uma série de selos mecânicos e sistemas de arrefecimento de fluido, né, lubrificante. E na decisão, né, que foi objeto do pedido de retificação, eu vou, né, se me permite, eu vou até ler a conclusão. Foi, né, mantida a autuação sob o seguinte entendimento: resta claro que as mercadorias relacionadas nas notas fiscais, né, de folhas tais cuidam-se de sistemas de lubrificação, não se confundindo com os trocadores de calor tubulares metálicos de que trata o convênio ICMS. Por outro lado, né, e daí o objeto do pedido de retificação aqui, ele tem como, né, o ponto fulcral ali, um laudo do IPT que foi juntado, né, pela recorrente, desculpa, que foi providenciado analisando essas mercadorias
E, na conclusão, né, do Instituto, né, de Pesquisas Tecnológicas, foi concluído que, né, as mercadorias elas tratam de unidades de arrefecimento do fluido de lubrificação. Ora, o termo, né, arrefecimento, ele trata, né, de um processo de perda de calor, né? Então, diferentemente do que restou concluído na decisão recorrida, né, que desconsiderou a redução da base de cálculo com base no convênio, sustentando que se tratavam apenas de sistemas de lubrificação, o laudo, né, juntado pela empresa e elaborado pelo IPT, ele conclui que tratam-se, na verdade, de sistemas de unidades de arrefecimento, ou seja, tratam sim de sistemas que trocam, né, que trocam o calor né, do fluido ali lubrificante. Então, a gente entende que é um ponto, né, é um equívoco ali de premissa que, apesar de ser bem pontual, ele, né, via de regra, ele altera toda, né, conclusão que deveria ter sido, né, concluída ali no julgamento. Então, é bem pontual, mas, por outro lado, a gente entende que né, com o reconhecimento de que se tratam de unidades de arrefecimento e, portanto, perda de calor, conforme concluído pelo IPT, a mercadoria ela se enquadra, sim, né, no convênio CMS 52 de 91, fazendo jus à redução da base de cálculo. Portanto, eu peço, né, o provimento do pedido de retificação de julgado e, se for o caso, que retorne para novo julgamento do recurso ordinário ou que seja, né, complementada a decisão com reconhecimento, né, da redução da base de cálculo para esses itens. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, pela objetividade. Doutor João, seu voto, por favor. Obrigado, cumprimento o patrono pela sustentação oral. O voto é simples. Conforme já explanado pelo relator, pelo patrono, o pedido de retificação de julgado aponta apenas um erro de fato na decisão retificanda, que relativo ao seguinte, porque o erro apontado é que a decisão retificanda, entendendo que as mercadorias comercializadas pela recorrente, e se trata de unidades de arrefecimento do fluido de lubrificação de selos mecânicos, não se enquadram na classificação fiscal INCM 8419 5021 e 8419 8999, por se tratarem de sistemas de lubrificação e não de aquecimento, não de arrefecimento. A decisão teria se apegado à nomenclatura literal das referidas mercadorias, constante das notas fiscais, entendendo tratar-se de meros sistemas de lubrificação, enquanto que o laudo técnico apresentado comprovaria que as mercadorias consistem em trocadores de calor, tubulares metálicos ou aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias, selo mecânico, por meio de mudança de temperatura. Eu digo que eu verifico no presente pedido de retificação que a recorrente, inconformada com o resultado que lhe foi desfavorável, busca um novo julgamento na mesma instância ordinária, sendo que não existe tal previsão na Lei do Contencioso Administrativo Paulista. O pedido de retificação de julgado tem a finalidade de retificar a decisão em análise, desde que precisamente demonstrado o erro de fato nela contido, conforme disposto no artigo 15 da Lei 13.457. Porém, o PRJ não se destina à realização de um novo julgamento de recurso que tenha ensejado a decisão retificanda, com um novo exame da matéria anteriormente apreciada. Mas, de qualquer forma, para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa, passo a examinar a alegação do erro de fato apontado. Portanto, o item 1, que é o objeto do pedido de retificação de julgado, trata da falta de pagamento do ICMS em decorrência da emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, conforme já adiantado. E no voto, eu destaco aqui trechos da decisão que eu proferi na julgamento anterior e delimitam bem a questão. Eu não vou ler esses trechos, mas nesses trechos que em destaque, na verdade, eu procurei na decisão retificanda destacar que o contribuinte utilizou-se da classificação fiscal de sistemas de
classificação fiscal que trata de aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias por meio de operações que implicam mudança de temperatura. Operações tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, secagem, evaporação, condensação ou arrefecimento. E, no entanto, verifica-se facilmente que os aparelhos objeto das notas fiscais, das operações da recorrente, não se tratam não se referem a sistemas de arrefecimento, mas sim a sistemas de lubrificação, em que dentro do equipamento dos aparelhos comercializados pelo contribuinte, há digamos, um sistema para o arrefecimento, mas do sistema de lubrificação, ou seja, a parte principal não é o arrefecimento, mas sim a lubrificação. Eu destaco isso no meu voto, inclusive trago um trecho da manifestação fiscal, em que o fiscal faz uma comparação, quer dizer, embora em termos bem genéricos, não genéricos, mas em termos abrangentes, mas para se entender facilmente, é como se numa CPU, em que há uma ventoinha, um sistema de arrefecimento, fosse considerado que a CPU é um sistema de arrefecimento, como se essa fosse a função, a finalidade principal da CPU, quando na verdade a CPU não pode ser classificada como um sistema de arrefecimento apenas por ter um equipamento ali dentro que não é a parte principal para arrefecer. Da mesma forma, acontece aqui no equipamento dos autos, e inclusive com relação ao laudo técnico elaborado pelo IPT, só um instante. Então, eu digo que, isso já no meu voto anterior, que com relação ao laudo técnico, verifica-se que ele não trata na verdade, dos sistemas de lubrificação, mas sim, desde o título do laudo, ele trata da classificação tarifária de sistemas de condicionamento e de arrefecimento do fluido lubrificante de selos mecânicos de vedação. Ou seja, o laudo trata de condicionadores e resfriadores de fluido lubrificante de selos mecânicos e unidades de arrefecimento do fluido lubrificante de selos mecânicos de vedação, e não dos equipamentos objeto das notas fiscais. Inclusive, eu falo nessa parte do voto anterior que o convênio ICMS 52 de 1991, que é aquele ao qual o contribuinte recorre para classificar as suas mercadorias nas NCMs 8419, aquele convênio trata de trocadores de calor tubulares metálicos e outros aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias por meio de mudanças de temperatura, que resta claro que não é o caso das mercadorias ora discutidas. Bom, assim, nesses termos, eu entendo que resta claro que a matéria foi devidamente examinada ao longo desse processo, inclusive no julgamento anterior, que culminou com a decisão retificanda, e as alegações do contribuinte foram devidamente examinadas e afastadas, fundamentadamente. Dessa forma, eu não vislumbro qualquer erro de fato, ou erro de fato alegado, mas tão somente um inconformismo da recorrente com a decisão que lhe foi desfavorável. Então, nesses termos, eu entendo que eu não verifico o erro de fato alegado e, assim, deixo de conhecer o pedido de retificação de julgado. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor João. Parabenizo pelo seu voto. Doutor Pedro, alguma observação? Nenhuma observação, senhora presidente. Estamos de acordo com o voto do doutor João Carlos. Eu fiz algumas observações do que seriam eventuais erros de fato alegados pela recorrente e realmente não consegui identificar. O máximo
que eu consegui identificar seriam erros não, mas enfim, interpretações efetuadas pela Câmara, que evidentemente não são erros de fato, e também algumas questões que no máximo ensejariam um pedido de nulidade da decisão, mas efetivamente erro de fato não há na decisão. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, doutor Pedro. Doutora Luzia, alguma observação? Não? Doutor Márcio? Bom dia a todos. Parabenizo o doutor pelo voto e o advogado pela sustentação. Realmente, o que a gente está tratando aqui é de um sistema de lubrificação de um anel de vedação. Esse sistema, além de lubrificar, ele tem a função também de pressurizar a parte que faz a lubrificação da parte do líquido do eixo, né? Então, a função desse sistema, pelo que eu pesquisei, é manter o líquido do eixo separado do líquido da lubrificação do anel vedador. O que esse sistema tem a mais é o seguinte: ele possui a possibilidade de arrefecer esse líquido que faz a lubrificação, que faz a vedação do anel vedador. Então, apesar da gente não estar tratando do mérito aqui nesse caso, a gente está tratando só da retificação de julgado, eu concordo também com a decisão que foi proferida, decisão anterior que foi proferida, e também concordo com o doutor que não se trata de erro de fato. Realmente, a decisão tratou do assunto e o que o contribuinte está querendo é reanálise do mérito, que não é o caso aqui dessa retificação. Então, nada mais a acrescentar. Obrigado, doutor Márcio. Eu também concordo com o doutor João, porque é mais uma interpretação, né? Erro de fato tem que ser algo pontual, e no caso aí a gente não vislumbra erro de fato. Eu concordo com o relator. Eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Doutora Luzia, isso. Iniciar a votação. Assim, por unanimidade de votos, pedido de retificação de julgado não conhecido. Doutor, tenha um bom dia, agradeço sua participação. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Até logo. Bom dia. Bom, considerando que nós temos patronos presentes, aqui na ordem, a próxima é a Portage Confecções e Comércio Limitada, auto de infração 4146763. É um processo da minha relatoria. Eu só vou gravar aqui para poder colocar o voto. A sustentação oral já foi realizada, então hoje o processo está retornando apenas para prolação do voto. E nós temos os advogados presentes que irão acompanhar. Eu só vou colocar meu voto para os demais poderem acompanhar. Doutora Maria Helena, Pois não? perdão por interromper a votação. Só uma questão, tá? A gente não quer também tumultuar o processo e realmente Vossa Senhoria nos deu a oportunidade de sustentação na última sessão, mas só como tem alguns julgadores novos que não acompanharam, a gente segue à disposição para fazer algum esclarecimento que se torne necessário, tá? Em vez de fazer a sustentação oral aqui novamente, mas se precisarem, a gente está aqui também à disposição para retomar rapidamente os pontos principais da discussão. Ok, doutor. Doutor, eu já vou adiantar meu voto. Meu voto é para. Eu vou ler, né? Vou explicar, mas meu voto
eu estou votando pela nulidade parcial novamente do julgado, tá? Então, aí, se eu for vencida, aí ele vai sair de pauta e eu vou ter que trazer para o mérito. Aí no próximo, aí, se for o caso, o senhor faz algum esclarecimento de fato. Tudo bem? Perfeito. Obrigado. Perfeito. Bom, então, como dito, esse processo ele já entrou na pauta aqui. Na ocasião, nós ouvimos apenas a sustentação oral. Esse processo também já foi distribuído aqui no TIT para a segunda Câmara Julgadora e teve a decisão de primeira instância ela foi parcialmente anulada por conta de não estar completa, né, para complemento do julgado. No caso, são 4 itens, né, é um auto de infração com 4 itens, o processo é bem extenso e a recorrente, ela também apresenta vários argumentos, tanto em relação a nulidades, né, a preliminares, quanto em relação ao mérito em si. Bom, analisando bem o processo, o que aconteceu? Quando foi distribuído aqui para a segunda Câmara Julgadora, o voto do relator, que foi acolhido por unanimidade, ele determinou assim: ante ao exposto, reconheço a nulidade parcial da decisão, devendo os autos retornar à primeira instância para complemento do julgado, especificamente no que tange às asserções do contribuinte referente ao direito de redução da base de cálculo e ao crédito outorgado, conforme alegado às folhas tais, e a alegação de duplicidade de cobrança aduzida às folhas tais, sobrestados as demais matérias recursais até a vinda dos autos para continuidade de julgamento. O processo voltou para a primeira instância, foi proferida a nossa nova decisão, só que esses 2 pontos eles não foram devidamente analisados como determinado pela segunda Câmara Julgadora. O que aconteceu? A autoridade de primeira instância ela reiterou as decisões da decisão anterior e deixou de analisar as provas e argumentos trazidos na defesa. Em relação ao direito à redução à base de cálculo e ao crédito outorgado, a nova decisão de primeira instância ela simplesmente sustenta: não é possível o contribuinte usufruir do benefício do crédito outorgado, de que trata o artigo 41 do anexo 3 do regulamento, tendo em vista a não aplicação da redução da base de cálculo prevista no artigo 52 do anexo 2 do mesmo regulamento, e que o disposto no artigo acima, citado, 52 do anexo 2 do regulamento, não se aplica ao industrializador e sim ao encomendante. Então, a única fundamentação é isso. Ou seja, ela não apreciou o que a Câmara deveria ter falado, que foram as provas e os argumentos, porque em relação a esse ponto, na defesa, a recorrente apresenta farta argumentação e documentação. Então, eu entendo que não foi atendido o determinado. Então, a mera alegação de que o artigo não se aplica ao industrializador e sim ao encomendante, sem qualquer embasamento legal ou normativo, representa, como bem alega a recorrente, fundamentação absolutamente deficiente e imprópria, carecendo de motivação ao ato administrativo. Também em relação a outro ponto, a alegação da cobrança em duplicidade. A decisão limitou-se a acolher e reproduzir o argumento do seu agente fiscal, acatando a justificativa de que toda a recomposição fiscal foi realizada apenas para apurar a data inicial para fins da cobrança de juro. Da mesma forma, em relação a esse item, na defesa, a recorrente ela apresenta farta documentação, notas, chaves de acesso, documentação, e aqui só teve esse ponto. Então, eu acho, para afastarmos uma eventual nulidade, né, e cerceamento de defesa, que a Câmara Superior tem, assim, se manifestado bastante, eu entendo que esse faz novamente necessário do decreto de nulidade parcial da decisão para voltar e ter efetivamente complemento do julgado. Então, meu voto é pela nulidade parcial da decisão de primeira instância, uma vez que não foi observado o determinado pela segunda Câmara, devendo assim os autos retornarem novamente à primeira instância para complemento do julgado, notadamente para a devida análise das alegações atinentes ao direito à redução da base de cálculo e ao crédito outorgado,
conforme alegado às folhas 6804, 6812, e a alegação de duplicidade de cobrança aduzida às folhas 6813, 6815, sobrestadas às demais matérias recursais até a vinda dos autos para a continuidade do julgamento. Esse é o meu voto que eu coloco à disposição dos meus pares. Então, eu vou pedir primeiro a manifestação da representação fiscal, por favor. Eu vou arrumar o voto aqui, que ainda teve um errinho. Doutor Pedro? Nós nas nossas contrarrazões de recurso ordinário, a gente entende que teria sido feito a abordagem de forma um pouco mais detalhada, mas se a doutora entende que realmente não foi a contento, concordamos com a anulação. Acho que não prejudica, não, principalmente porque a gente evita, como a doutora bem colocou, um retorno do processo no futuro, né? Então, estamos de acordo, senhora presidente. Obrigado, doutor Pedro. Por favor, doutora Luzia. Bom dia, parabenizo a presidente pelo voto e eu vou acompanhá-la também. Obrigada, doutora Luzia. Doutor Márcio. Também parabenizo pelo voto. Realmente, há alguns campos meio obscuros também na decisão da primeira instância. Eu concordo com a devolução. Obrigado. Doutor João. Parabenizo também a relatora pelo voto e concordo que a decisão de primeira instância, no mínimo, foi muito sucinta, né? Então, alguns pontos. Então, eu concordo plenamente acho bem salutar anular a decisão para complementação. Vou acompanhá-la. Bom, então agora eu vou então encerrar os debates. Verificação do quórum. Iniciar a votação. Doutor, então, por unanimidade de votos, a decisão ela vai retornar à primeira instância para complemento do julgado. Eu agradeço sua presença. Tenha um bom dia. Muito bom dia, obrigado. Bom resto de semana para todos. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Bom, o próximo. Peraí, deixa eu só encerrar aqui o anterior, que eu não tinha encerrado. O próximo processo é o processo 502-3397, recorrente Eduardo Klinovics, também é da minha relatoria. Eu vou colocar aqui a doutora Mariana, né, está presente? Ela vai também acompanhar o julgamento. Doutora, seu nome não está aqui na procuração. A doutora tem procuração? Talvez não no sistema, porque inclusive eu não fiz a sustentação oral, eu estou só para acompanhamento mesmo. Tá, então eu vou colocar assim. Eu não tenho como colocar seu nome, então, tudo bem? Sem problemas, sem problemas. Eu só vou colocar meu voto para conhecimento dos meus pares.
O meu voto já está disponível. Bom, conforme eu dito, é uma autuação de ITCMD sobre uma única acusação, deixou de pagar de ITCMD por omissão na qualidade de herdeiro em razão do recebimento de 12 milhões em função do falecimento do senhor Mosque, ocorrido em 8 de 1 de 2018, transmissão dos bens por escritura pública do inventário, conforme detalhado no relatório circunstanciado e demais documentos juntados, que são parte integrante do auto de infração. Bom, o recorrente apresentou defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância ela manteve integramente o auto de infração, foram apresentadas contrarrazões ao recurso ordinário, os autos foram distribuídos à 8ª Câmara, nós já ouvimos a sustentação oral do patrono, e agora o processo volta para complementação do meu voto. Bom, nas suas alegações, basicamente, o que alega o recorrente? Decadência, sob fundamento que o fato gerador ocorreu em 8 de janeiro de 2018 e a ciência se deu apenas em 1º de setembro de 2023, ou seja, por ser alega que houve infração, não foi observado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, né, do lançamento de promulgação, alega que o lançamento não pode subsistir, pois o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido que, enquanto na editada lei complementar dispondo sobre a competência, é inconstitucional a cobrança do ITCMD sobre bens que o DECUJES possui no exterior. Também alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu um incidente de arguição de inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei paulista, também diante da necessidade de lei complementar para dispor sobre competência para tributar a sucessão de bens localizados no exterior. Sustenta que a fiscalização adotou informações desatualizadas sobre o patrimônio das pessoas físicas para majorar incorretamente a base de cálculo do ICMD. Aí tem outros argumentos de fato, né, que não houve sucessão de cotas aos filhos, que no caso de joint tenancy não há figura dos herdeiros em um bem ou direito que não é objeto de sucessão, não pode ser considerado no montante a ser partilhado, que devem também ser excluídos da base de cálculo montantes do título crédito da empresa Chantilly Limited, pois são direitos aplicáveis, como dito, a joint tenants, que as informações prestadas à Receita Federal, na DIRF, pelos próprios responsáveis, estariam desatualizadas, então o fisco tem que desconsiderar. No que tange ao crédito da Lion Consultoria, também houve a informação desatualizada. E aí, em relação aos outros também bens, BDR, apartamento na Flórida, indisponibilidade de bens e poderes declarantes, tudo, as alegações elas surgem, elas se fundamentam na desatualização, que a Receita ela se utilizou de informações desatualizadas da DIRF para fazer o lançamento. Bom, inicialmente eu afasto a alegação de decadência, porque, conforme o entendimento consolidado do STJ, o ITCMD ele se submete ao lançamento por declaração e assim se aplica a contagem do prazo, não é o 150, parágrafo 4º, mas os artigos 144 e 1731 do CTN. Então, adotando essa contagem, não houve, não tem que se falar em decadência. Em relação ao julgamento do STF, a decisão ela se refere à inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD nos casos em que o doador tem domicílio ou residência no exterior, em face da falta de lei complementar. No caso, aqui, tanto o decujus quanto os herdeiros, eles estão domiciliados em São Paulo, então a decisão do STF não se aplica, né? Além disso, conforme já a Câmara Superior desse tribunal já se manifestou, quando do julgamento do auto de infração 4068037, o julgamento do STF não se aplica ao processo administrativo, pois a decisão possui efeitos ex nunc,
E a modulação dos efeitos ressalva tão somente ações judiciais pendentes. Não há referência aos processos administrativos. Da mesma forma, é inaplicável a decisão do Tribunal de Justiça, proferidas no incidente de arguição de constitucionalidade, pois referida decisão trata das mesmas hipóteses do artigo 155, parágrafo 1, inciso 1, parágrafo 1º, doador domiciliado ou residente no exterior e de cujos proprietários de bens do exterior, residente, ou seja, não corresponde à situação do recorrente. Bom, em relação ao mérito, eu também entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, basicamente, ainda que o fisco tenha adotado as informações desatualizadas, né, que basicamente é o argumento em todos os itens em relação a todos os bens, majorando, e essas informações majorou indevidamente a cobrança do ITCMD, o fisco não pode ter responsabilidade por isso, porque deveriam os contribuintes ter retificado a declaração, não tem como o fisco adivinhar, né? Então, o lançamento ele foi feito com base nas informações que os próprios contribuintes prestaram, né? Então, isso se aplica a todos os outros, a todas as outras argumentações, né? Em relação ao argumento de que não houve a sucessão de cotas com cláusula joint tenancy aos filhos, pois as cotas das citadas empresas não constaram da escritura pública de partilha e, portanto, não foram objeto de sucessão, também não merece acolhimento. Por quê? Porque essa espécie de cláusula não existe no direito brasileiro e o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que na sucessão por morte prevalecem as leis do país de domicílio do decujus. Assim, os herdeiros legítimos não poderiam ter sido excluídos da partilha dos bens em discussão, né? Então, isso também, essa argumentação apresenta em relação a outros bens e, basicamente, toda argumentação que vem fala, olha, isso não estava, a informação que a Receita pegou é desatualizada. Então, a Receita ela não tem como, o fisco, né, ele não tem como saber das informações se o contribuinte não presta. Então, obviamente que ele tem que se valer das declarações, que é exatamente o que dispõe o artigo 147 do CTN. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, né? Então, aquela alegação que as informações foram também colocadas de terceiro, que então não pode subsistir, também deve ser afastada, porque a lei autoriza. E o parágrafo 1º, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação de erro em que se funde e antes notificado o lançamento. Então, agora, no processo fiscalizatório, alegar que tinha erro, não é mais possível. Isso deveria ter sido feito antes de iniciado o processo de fiscalização. Então, por conta desses argumentos, o voto é bem extenso, eu fico aqui à disposição. Eu voto pelo conhecimento do recurso, mais manutenção da decisão de primeira instância. Então, voto pelo conhecimento e não pro provimento do recurso interposto. Esse é o meu voto que eu coloco para análise dos meus pares. Doutor Pedro? Obrigado, senhor presidente. Perfeito voto, bem minucioso, analisou todas as questões, principalmente com relação a esses bens do exterior e esses bens que estão na declaração de imposto de renda, né, da viúva, que realmente não foram levados a inventário, porque são bens do casal, que são casados em comunhão total de bens, deveriam ter sido levados ao inventário e não foram. Então, muito bem analisado, todos os bens, toda a argumentação de por que não cabe a decadência, de por que não cabe a decisão de que não incide TCMD em bens do exterior, porque realmente o domicílio do autuado é aqui no Brasil, né? Então, perfeito voto, estamos de acordo, senhora presidente. Obrigado, doutor Pedro. Doutor João? Obrigado, parabenizo também a relatora e estou de acordo com o voto, aprecio
detidamente todos os fatos envolvidos e não tenho nada a reparar. Vou acompanhar. Obrigado, doutor João. Doutora Luzia? Também parabenizo a relatora pelo voto, acho que foi um voto claro, que enfrentou todas as questões trazidas, né? E eu vou acompanhá-la também. Obrigado, doutora Luzia. Doutor Márcio? Também acompanho os colegas, parabenizo a relatora pelo voto. Realmente, o caso concreto aqui se trata do lançamento do artigo 1731, que houve ocultação dos bens, né, que nos dá o direito de fazer esse lançamento. O caso julgado no STF não se aplica ao caso concreto, tá? Tema 785, 825, ele trata de situações diversas do que a gente está analisando agora, com domicílio no exterior ou com arrolamento ou inventário transitado por lá. Então, todo o conjunto probatório se baseou na declaração de imposto de renda dos colegas e também vê-se também que não foi efetuado esse lançamento somente para esse contribuinte, houve mais lançamentos, né? Então, concordo com a relatora e completamente voto com os colegas. Obrigado, doutor. Então, encerrar debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Votação encerrada. Por unanimidade de votos, recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutora, pela presença. Tenha um bom dia. Obrigada, senhores juízes. Um bom dia a todos. Bom, agora nós vamos no último processo, é o primeiro da pauta, Delta Max, Comércio, Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos da Eireli, auto de infração 4110349, e é um processo é um recurso de ofício e é um processo da relatoria do Dr. João Carlos Silag. Não temos representante, patrono presente, Dr. Carlos, então eu vou gravar a sustentação, aí o senhor tem a palavra. Obrigado. É um recurso de ofício que retorna à instância ordinária, uma vez que na Câmara Superior foi decidida a anulação da decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora, conforme o voto proferido pelo juiz com vista, doutor Badia. Eu reproduzo os trechos do voto do vencedor, do doutor Badia, e ressalto apenas que o auto de infração compreende três acusações que foram canceladas pela decisão de primeira instância e são objeto do recurso de ofício. Porém, na decisão da Câmara Superior, que determinou o retorno dos autos à instância ordinária, ficou bem claro, tanto no voto vencido, proferido pela doutora Cacilda, quanto no voto vencedor do doutor Badia, que permanecem em julgamento apenas o item 1. Os itens 2 e 3 já não são mais objetos de controvérsia. O item 1 trata da falta de pagamento do imposto devido na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em operações de vendas de mercadorias, havendo diferença entre as notas fiscais de substituição tributária emitidas versus as guias de ST. E o imposto ST, o ICMS-ST, efetivamente recolhido no Código 146.
Bom, muito bem. Examinando, compulsando os autos, eu verifico que a decisão de piso, que julgou as acusações improcedentes e cancelou integralmente o auto de infração, interpondo recurso de ofício, fundamentando-se na ocorrência de denúncia espontânea anterior à ação fiscal e entendendo que as infrações tributárias teriam sido devidamente corrigidas. Em seguida, a representação fiscal diligenciou os autos à origem para que fosse esclarecido se, em decorrência da denúncia espontânea praticada pelo contribuinte, teriam sido efetivamente substituídas as guias e as informações do livro registro de entradas, e também com o respectivo pagamento do imposto devido e dos juros de mora. A fiscalização, em atendimento à diligência, declarou que a autuada não havia cumprido os requisitos legais para a desconstituição das infrações, conforme as folhas tais, e acrescentou que o contribuinte porém, que o contribuinte não havia sido notificado da decisão administrativa do expediente físico aberto pela mesma pelo contribuinte na delegacia tributária e relativamente à substituição das guias e das informações do livro registro de entradas. Ou seja, o contribuinte não teve um retorno oficial, não foi notificado do exame da documentação apresentada, em decorrência da denúncia espontânea, não foi notificado pela delegacia com relação à não aceitação, ao indeferimento dessa documentação. A representação fiscal propôs, então, o provimento do recurso de ofício, entendendo que o contribuinte não teria obtido êxito em apresentar sua denúncia espontânea antes de iniciados os procedimentos de fiscalização que culminaram na lavratura do presente auto, devido à inobservância dos procedimentos corretos previstos na legislação para a substituição das guias. No presente julgamento, está sendo examinado o recurso de ofício derivado da decisão de primeira instância e também aprecia-se as contrarrazões do contribuinte ao recurso de ofício. Porém, naquela fase processual, ou seja, quando houve julgamento de primeira instância com a interposição do recurso de ofício, não havia ainda ocorrido a diligência dos autos, a proposta determinada pela representação fiscal e, consequentemente, não se encontravam nos autos os fatos trazidos por meio do despacho de folhas tais, em atendimento à diligência. E eu entendo que o conhecimento desses fatos, o exame desses fatos, dessa documentação, é de fundamental importância para a solução da lide. E, conforme o artigo 14 da Lei 3457, as irregularidades que houverem causado prejuízo à defesa só acarretarão a nulidade dos autos que não puderem ser supridos ou retificados. E assim, com a finalidade de evitar o cerceamento do direito de defesa e a supressão de instância, proponho a anulação da decisão de primeira instância com a devolução do prazo à autuada para que complemente a sua defesa em face dos fatos apurados em decorrência da diligência determinada pela representação fiscal e, em seguida, sejam encaminhados os autos para a manifestação fiscal antes da realização de um novo julgamento monocrático, com a devida apreciação do conjunto probatório e das razões produzidas pelas partes, sobretudo no que tange aos fatos informados no despacho de folhas 787 e 788. E ressalta-se que se encontra em julgamento apenas o item 1 do auto de infração. Ou seja, eu entendo que, uma vez que se está discutindo o recurso de ofício, e, como eu digo no voto, é de fundamental importância o exame dos fatos da documentação que chegaram aos autos após o julgamento da primeira instância e a interposição do recurso de ofício. Então, eu entendo pela anulação da decisão de primeira instância para que uma outra decisão de primeira, para que, primeiro, o contribuinte também possa ser notificado, ele ainda não foi, da presença nos autos da documentação e dos fatos ocorridos e possa se manifestar, complementando a sua defesa e em seguida que o processo tome o seu curso com a decisão de com a manifestação fiscal, decisão de primeira instância e assim por diante. Uma vez que
uma vez que entendo que examinar-se agora, né, nessa instância, a decisão de primeira instância, sabendo-se que o contribuinte não teve acesso a essa documentação e ao conhecimento desses fatos, seria um flagrante cerceamento do seu direito de defesa. Bom, esse é o meu voto. Obrigada, doutor João, pelo seu voto. Doutor Pedro? Obrigado, senhor presidente. Eu estou concordando com o voto do doutor João Carlos, principalmente porque o que deu origem a todo o processo foi a fiscalização fez a autuação, mas a autuada alega que efetuou uma denúncia espontânea anteriormente à notificação do fisco. Então, por isso, ela estaria acobertada pela denúncia espontânea, perfeita tal, e o auto seria improcedente, posição que foi adotada pela primeira instância. Então, cancelou o AI, recurso de ofício. Aí, no recurso de ofício, a representação fiscal, sempre percussiente, aí, sempre zelosa, o que ela pediu? Ela pediu o seguinte: olha, para que se efetive realmente a denúncia espontânea, ela tem que efetuar os procedimentos que ela falou que foram feitos na denúncia espontânea, quais sejam a escrituração de notas fiscais de entrada e também o pagamento do imposto, porque o item 1 se refere à falta de pagamento do imposto. E aí, então, o autor do feito retorna dizendo, não, ela não fez o que deveria ter feito na denúncia espontânea. E esses fatos não estavam sob conhecimento da primeira instância quando ela deu a decisão, falando, olha, denúncia espontânea, eu cancelo o auto. Então, o doutor João Carlos pegou muito bem esse fato, e aí, em homenagem ao princípio da verdade material, que a autuada faça uma nova defesa com este fato, que ela tem o direito de defender, a manifestação do autor do feito, e aí, então, a primeira instância, para não haver também supressão de instância, faça um novo julgamento com tudo isso, com essa verdade material, vamos dizer, exposta e presente do conhecimento de todos. Então, estamos de acordo com o voto do senhor João Carlos, senhora presidente. Obrigado, doutor Pedro. Doutora Luzia? Parabenizo o doutor João pelo excelente voto, um voto que trouxe realmente assim, questões relevantes e ressaltando a necessidade de uma reanálise e uma oportunidade ao autor. Obrigado. Doutor Márcio? Realmente também acompanho o doutor João, parabenizo também, parabenizo o doutor Pedro também pela explicação. Realmente o caso merece uma reanálise, né, porque houve fatos posteriores aí que esclareceram um pouco mais a situação. Inclusive, o fato de ter sido arquivado, o expediente, não ter sido notificado, e também pela desídia da empresa de não ter tomado as providências, inclusive não pagou o imposto, que era o objeto da denúncia, né? Então, é importante que retorne realmente para esclarecer um pouco mais esses fatos. Obrigada, doutor Márcio. Eu concordo também, parabenizo o doutor João. Aí a busca pela verdade material, né? A gente no processo administrativo, e aí vai ser conferido a prazo para as partes, né? Oportunidade, e isso que tem que ser para apurar efetivamente o que aconteceu no processo. Então, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade de votos, recurso, né, conhecido e anulada a decisão anterior para que nova seja proferida. Não é o conhecimento do recurso, né? É reanálise, né, conforme determinação da Câmara Superior. Assim, nós encerramos a primeira sessão da 8ª Câmara, no dia 24 de janeiro de 2025, agradecendo a participação dos juízes substitutos, a doutora Luzia e o doutor Márcio. Voltem sempre, quando possível. E, Oswaldo, você pode encerrar a gravação, por favor?
encerrado.